senhores acadêmicos, minha querida secretária, eu tenho a honra de hoje presidir esta sessão, por referência do nosso presidente Rubens Belfort Júnior, que está representando a nossa academia justamente sobre uma reunião sobre Covid. Eu cumprimento as senhoras acadêmicas, os senhores acadêmicos, as senhoras convidadas, os senhores convidados, e dou por aberta a 109ª primeira sessão do 23º, a 109ª primeira sessão do ano acadêmico e a 23ª reunião. Portanto, então, eu me sinto muito honrado e agradeço essa deferência do senhor presidente. Passo a palavra ao nosso secretário-geral, Ricardo Cruz, para fazer a comunicação referente à nossa instituição. Excelentíssimo presidente, por 3 gestões da Academia Nacional de Medicina, Pietro Novellino, neste momento substituindo temporariamente o presidente Rubens Belfort, que por motivo de força maior não pôde estar presidindo essa sessão. Estimados confrades, estimados acadêmicos, estimados convidados e senhor coordenador deste simpósio que acontece no dia de hoje, acadêmico Marcelo Barcinski. As comunicações da Secretaria-Geral vão inicialmente se dirigir ao convite que queremos fazer a todos para o simpósio já da próxima quinta-feira, que também será coordenado pela Seção de Ciências Aplicadas à Medicina e terá como coordenador o acadêmico Aníbal Gil Lopes. Nós falaremos sobre avaliação de novas tecnologias em saúde e já convido a todos de antemão para mais esse importante simpósio da Academia Nacional de Medicina. Essa é a 23ª sessão da Academia Nacional de Medicina, no seu ano de número 191. E, senhor presidente, nós estamos agora na expectativa, após a comunicação dos acadêmicos, do segundo bloco deste simpósio, coordenado pelo acadêmico Marcelo Barcinski, como eu já disse, com o acadêmico Vanderlei de Souza. Mas antes disso, o presidente Pietro Novellino irá solicitar a todos que se manifestem com relação à aprovação da ata da 22ª sessão, que foi a sessão anterior. Presidente Novellino, essas eram as comunicações da Secretaria-Geral e eu volto a palavra a Vossa Excelência, exatamente para que nós tenhamos a aprovação da ata da 22ª sessão ocorrida na última quinta-feira. Como disse o nosso eficientíssimo secretário-geral, coloco em votação a ata anterior e qualquer reparo e qualquer observação será evidentemente registrada. Portanto, as senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, abro a palavra para quem fizer algum reparo ou modificação à nossa ata anterior. Não havendo nenhum acadêmico para se pronunciar sobre a referida ata, eu passo a palavra às senhoras e senhores acadêmicos, se desejem fazer uso de alguma consideração ou algum importante aviso à nossa academia. O acadêmico Walterzinho pediu a palavra. Acadêmico Walterzinho, por gentileza. Excelentíssimo senhor presidente
por 3 mandatos, como disse o nosso secretário-geral, Pietro Novellino. O saúdo aos demais acadêmicos e acadêmicas, nossos convidados. E eu tenho a dizer que eu tenho sido muito auxiliado pela nosso Centro de Memória Médica, numa pesquisa que eu tenho feito, recebido muitas coisas, muitas informações importantes, e ao buscar informações eu descobri que há alguns vazios. E por isso eu venho hoje doar à Academia de Medicina, de forma digital, esse livro aqui. Carlos Chagas Filho. Carlos Chagas Filho. Cientista brasileiro, profissão Esperança, escrito por Nara Azevedo e Ana Lúcia Girão Soares de Lima. Esse livro não existe no nosso acervo e eu, por acaso, tropecei com ele na minha procura por informações acerca dos Chagas e da ciência brasileira. Então, esse livro está doado, assim, por enquanto, digitalmente, né, ou virtualmente, para a Academia de Medicina, de maneiras que, assim que eu conseguir entregá-lo à Academia, será feito. Muito obrigado, senhor presidente. Era só isso que eu tinha a comentar. Muito obrigado, acadêmico Walterzinho. É uma honra a nossa biblioteca ter esse acervo sobre Carlos Chagas Filho, um dos maiores pesquisadores e cientistas do nosso país. Em meu nome, em nome do diretor da biblioteca, eu agradeço a oferta de Vossa Excelência. Presidente Novellino, o acadêmico Vanderlei de Souza pede a palavra. Tá. Por favor, acadêmico Vanderlei de Souza. Senhor presidente, caros confrades, todos já devem saber que a Universidade Federal do Rio de Janeiro está comemorando os seus 100 anos e o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, 75 anos. Então, tem havido uma intensa programação científica com conferências e eu fiquei encarregado de organizar um bloco de conferências sobre a área da biologia celular e da parasitologia, que terá início na próxima quarta-feira da próxima semana, e aí durante 15 dias, todos os dias, às 12 horas, teremos uma conferência, por grandes nomes da ciência mundial. A primeira palestra, no dia 19/8, será feita pelo professor Bruce Albert, ex-presidente da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, editor da SAIS e assessor de Ciência e Tecnologia dos presidentes Bill Clinton e Barack Obama. Uma das personalidades mais marcantes, autor do livro Molecular Biology of the Cell, que é um livro utilizado por todos os estudantes de graduação e pós-graduação no mundo inteiro. A última vez que ele esteve no Brasil, ele recebeu o título de membro da Academia Brasileira de Ciências, um auditório do quinhentão, não cabia ninguém, nem sentado, nem no chão, e foi uma coisa muito grande. E, portanto, ele nos fará uma conferência de abertura, né, para o qual nós estaremos divulgando amplamente, e eu enviarei aos acadêmicos toda a programação dessa série de palestras, né, que serão todos os dias às 12 horas. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Vanderlei de Souza. É uma honra poder comemorar o centenário da nossa querida Faculdade Nacional de Medicina da Praia Vermelha, hoje situada na Ilha do Fundão, né, e, evidentemente, tem produzido cientistas do mais alto nível, a começar pelo professor Carlos Chagas Filho, Carlos Chagas Pai e outros eminentes pesquisadores. E eu queria ressaltar essa ideia, essa contribuição de Vossa Excelência, que realmente eleva e dignifica a pesquisa, a ciência em nosso país, em nossa academia. E também na queridíssima
Faculdade Nacional de Medicina. Muito obrigado. Presidente Novelino, eu peço permissão para ter a palavra a Vossa Excelência para 2 rápidas comunicações. Tem a palavra acadêmico Ricardo Cruz, nosso grande secretário-geral. Muito obrigado, presidente. Comunicar que o acadêmico José de Jesus Camargo foi eleito por unanimidade dentre os membros titulares da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação para ser empossado como membro honorário desta academia, Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, onde nós temos inúmeros membros da Academia Nacional de Medicina, inclusive o presidente Pietro Novelino é membro honorário daquela academia. Então, isto vai acontecer no dia 19 de agosto, próximo, exatamente no momento de comemoração do aniversário daquela academia, Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. E gostaria também, em nome do presidente Rubens Belfort, de confirmar, eu estava assistindo durante o chá acadêmico virtual, as considerações do acadêmico Orlando Marques Vieira a respeito da importância do protagonismo que a Academia Nacional de Medicina deveria ter numa discussão em sessão plenária a respeito das vacinas. Então, comunicar a todos que a diretoria, capitaneada pelo presidente Belfort, está já se empenhando para que esta sessão a respeito da vacina contra a Covid-19 aconteça no período mais breve possível. É possível que ela aconteça já no dia 3 de setembro próximo. Além dessas comunicações, presidente Pietro Novelino, eu gostaria de registrar e ouvir as suas palavras a respeito da presença do acadêmico Antônio Paz de Carvalho na nossa sala, nesse momento, assistindo a esta sessão, presidente. Muito obrigado, senhor secretário-geral. É uma honra nosso acadêmico Camargo participar da nossa Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação, da qual Vossa Excelência também é um dos membros, e o professor Camargo, o acadêmico Camargo, merece todas as honrarias. Eu vou dizer uma coisa que eu soube do acadêmico Camargo. Entre inúmeros títulos e de toda a natureza, eu descobri aqui, para aliviar um pouco, que o acadêmico José de Jesus Camargo é um grande admirador de tango. E, evidentemente, o dia que quiser, eu também posso cantar um tango em homenagem a ele. E a Secretaria-Geral vai anotar então, isso. A Secretaria-Geral vai anotar isso para agendar. E de maneira que toda a reunião que essa diretoria tem feito é de alto nível. E o senhor secretário-geral, que tem excelência na sua atuação, já noticiou a reunião que nós vamos fazer com outras entidades para sempre honrar e dignificar a nossa querida Casa Mater. Muito obrigado, acadêmico Ricardo Cruz. Presidente Novelino, o registro da presença na nossa sala do acadêmico Antônio Paz de Carvalho, com muita alegria para todos nós. Eu não posso deixar de me referir ao querido acadêmico Antônio Paz de Carvalho, um dos maiores pesquisadores desse país e uma das figuras mais eminentes da nossa Academia Nacional de Medicina. Eu devo dizer, senhor secretário-geral, que nas minhas orações eu rezo para o reestabelecimento, rezei sempre do nosso acadêmico Antônio Paz de Carvalho. E hoje, com essa notícia que Vossa Excelência me dá, é uma alegria e é uma honra para nós todos tê-lo novamente na nossa bancada acadêmica. Muito obrigado.
Presidente Pietro Novelino, eu gostaria que o senhor pudesse dar agora a palavra ao acadêmico Sérgio Novis, ao acadêmico emérito, membro emérito da nossa academia, Sérgio Novis. Tem a palavra o nosso acadêmico emérito e eminente neurologista brasileiro e fora do país, Sérgio Novis. Muito interesse para nós médicos e para nossos pacientes. O governo federal acaba de assinar uma determinação que os planos de saúde serão obrigados a arcar com a despesa para os testes para avaliar a presença ou não do coronavírus. Isso passará a estar em função e obrigação, tão logo seja publicado no Diário Oficial, o que se acredita que não demorará mais do que 2 a 3 dias. De maneira que é uma notícia alvissareira, porque as pessoas que detêm um plano de saúde poderão fazer a sua avaliação adequada, orientado, obviamente, pelos seus médicos. É uma informação que eu tenho o prazer de dar à Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado, acadêmico Sérgio Novis. É uma notícia realmente alvissareira, porque quem depende de seguro saúde estava realmente sentindo falta dessa autorização, uma vez que essa pandemia, como nós vemos, cada vez mais progride e não tem sido controlada como eu desejo, por enquanto, mas, se Deus quiser, será controlada. Muito obrigado, acadêmico Sérgio Novis. Presidente Novelino, gostaria agora que Vossa Excelência desse a palavra ao nosso querido acadêmico Maurício Gomes, que também gostaria de participar desse nosso bloco de comunicação dos acadêmicos. Presidente Novelino. Muito obrigado. Tem a palavra o querido amigo Maurício Gomes, nosso grande representante de Brasília. Eu só queria um esclarecimento. Quando o nosso presidente falou em tango, eu não entendi bem. Ele canta ou dança? Acadêmico Maurício, uma das grandes frustrações que eu tenho é não saber dançar tango. São 2 frustrações, não saber dançar tango e não saber nadar. Agora, cantar tango, isso aí, modéstia à parte, eu sei. Muito obrigado. Presidente Novelino, encerradas as comunicações dos acadêmicos, eu gostaria, então, que o senhor voltasse a ter a palavra para poder passá-la aos coordenadores do nosso simpósio de hoje, exatamente para o segundo bloco que ocorre neste momento na nossa sessão ordinária. Presidente Novelino. Muito obrigado, senhor secretário. Eu queria dar a palavra aos acadêmicos Marcelo Baczynski e Vanderlei de Souza e dizer que eu assisti quase toda a sessão da tarde e, evidentemente, foram apresentações de altíssimo nível, nacionais e internacionais. Eu queria, então, parabenizar ao acadêmico Marcelo Baczynski e ao acadêmico Vanderlei de Souza pela organização de um simpósio de tanta importância. Dou a palavra, então, aos 2 acadêmicos que quiserem fazer sua apresentação e apresentar os conferencistas, Marcelo Baczynski e Vanderlei de Souza. Bom, muito obrigado, senhor presidente. Realmente foi um prazer, junto com o professor Vanderlei Souza, essa sessão da tarde, que, como tinha dito, correu muito bem. Foi uma sessão de alto nível, uma discussão extremamente intensa e produtiva. E conforme combinamos,
acadêmico Vanderlei e eu mesmo. O acadêmico Vanderlei fará a apresentação do primeiro conferencista da segunda parte da nossa sessão e eu farei a apresentação do segundo conferencista nessa mesma sessão. Então, por favor, Vanderlei. Senhor presidente, caros confrades e convidados, na realidade, nessa casa não há a menor necessidade de se fazer uma apresentação do professor Gerson Lima, nosso querido confrade. Todos o conhecemos muito bem. No entanto, como nós temos convidados, é importante ressaltar alguns pontos. Quer dizer, o professor Gerson Lima é certamente um dos principais especialistas na área de proteínas no país. Seja na sua purificação, na sua caracterização, na sua determinação de estrutura tridimensional, e um pioneiro dessa área com a criação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Biologia Estrutural e Bioimagens, com a criação da área de ressonância nuclear magnética no centro, no hoje Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem, é professor titular de Bioquímica do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, da nossa UFRJ, além de ter um papel importante na gestão de ciência, inicialmente como diretor científico da FAPERJ e atualmente como diretor-presidente da FAPERJ. De modo que eu tenho certeza de que essa palestra vai mostrar uma característica do nosso confrade Gerson, de que está sempre procurando se atualizar e trabalhar em áreas de importância do momento. Então, essa sua apresentação de hoje já é uma apresentação em que vai evidenciar uma contribuição importante da ciência básica brasileira na questão do Covid, tratando da questão de soro, do soro em cavalo. De modo que estamos todos ansiosos para ouvir essa apresentação do nosso confrade Gerson Lima. Gerson, por favor. Bem, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o presidente Pietro Novellino, cumprimentar todos os confrades e confreiras, cumprimentar o Marcelo e o Vanderlei, confrades aqui da Academia Brasileira de Ciência, agradecer as palavras extremamente generosas do professor Vanderlei, na verdade, o que eu vou fazer hoje é apresentar um trabalho feito nos últimos 3 meses, que era um trabalho um pouco maior, envolvendo questões de vacina, biologia estrutural, mas que teve um foco nos últimos 2 meses no uso de uma proteína que está sendo produzida na UFRJ, que é a proteína da espícula viral, a spike, produzida de forma recombinante. E esse trabalho, na realidade, eu sou um mensageiro de um trabalho que é feito em muitas mãos e cabeças, envolvendo vários laboratórios da UFRJ, no Instituto de Bioquímica, na Biologia, no Instituto de Biologia em Macaé, na COP, UFRJ, mas também envolvendo o Instituto Vital Brasil e a Fiocruz. Então, eu vou, a minha apresentação, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Acho que, sei lá, aparece aqui. Modo. E deixa eu abrir aqui. Bem, então, o título da apresentação já fornece a mensagem principal, que foi esse trabalho feito por 3 instituições, que foi buscar um autotítulo neutralizante de um soro hiperimune
desenvolvido contra a proteína da espícula da Covid-19. Então, durante a... né, sempre eu sei que somos massacrados pelos números todos os dias, né? Uma situação que nem a nossa geração, nem a geração dos nossos pais viveram. Situação semelhante, talvez, foi da pandemia da gripe espanhola, mas temos uma infecção ainda ativa, né? Esses são os números de ontem, com mais de 20 milhões de casos confirmados, provavelmente subestimados, e mais de 700 mil mortes, e que no Brasil já superamos o triste número de mais de 100 mil óbitos. Então, né, eu vou focar aqui na questão da imunização. É claro que a atenção, desde que foi decretada pela OMS a situação de pandemia, ainda no mês de março, a atenção se voltou muito para as vacinas. Então, temos mais de 170 vacinas em teste, algumas já em fase adiantada, em fase 3, algumas já até sendo registradas em alguns países, vou mostrar daqui a pouco. E também eu vou focar numa outra alternativa que é secular, né? Desde ainda no século XIX já se usava soros para tratar algumas doenças, como difteria, tétano e outras, mesmo ainda não tendo conhecimento do que se tratava, né? O que eram os anticorpos, etc. E em que, na realidade, o Brasil teve uma participação importante com Oswaldo Cruz, com o Vital Brasil. E então vou falar outras alternativas mais novas de uso de imunização passiva, como de anticorpos monoclonais, né, e o próprio uso do plasma de pacientes que convalesceram da doença, né. O coronavírus, ele é um vírus relativamente simples, né. Ele tem na sua estrutura essa proteína na membrana, que é a proteína principal e que reconhece o receptor, o ZK2, e seria a proteína importante para orientar a entrada do vírus na célula. E também, por ser uma proteína de peso molecular acima de 130 mil e tudo, ela tem dezenas de epitopos, não só para a resposta de células B, produção de anticorpos, como de células T, e obviamente tem sido também a proteína que né, candidata, né, em várias formulações de vacinas que estão sendo testadas, né? Como eu já mencionei, até ontem tínhamos mais de 170 vacinas em teste. Grande atenção está sendo colocada aqui, especialmente nas vacinas que estão em teste no Brasil, especialmente uma vacina para inativada, um método antigo, bastante antigo, né? O vírus inativado, mas também uma vacina que carreia o genoma exatamente dessa proteína da espícula. Então, aqui, exatamente isso que eu estou falando, né? Você, para ter uma resposta imune, precisa, uma vez o vírus entrando em contato com o organismo humano, temos vários imunologistas, o professor Marcelo Bacinski, que foi meu professor no Instituto de Biofísica, né? Meus primeiros aprendizados foi das aulas do Marcelo. E a gente sabe que, no caso de um vírus, ele precisa, geralmente suscita tanto uma resposta de produção de anticorpos, e como também uma resposta mediada por células T. No caso já comentado, né, a maior parte das vacinas, seja vacinas com uso de proteínas recombinantes, ou mesmo baseadas no vírus inativado, se baseia muito no grande poder imunogênico dessa proteína da espícula, né? Mesmo as vacinas, por exemplo, a vacina
que está em teste, desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, que está sendo testada no Brasil, carrega exatamente o material genético para a expressão, uma vez esse vírus, um adenovírus que não se multiplica, mas que entrega o material para a síntese da proteína, né? É claro que enquanto ainda não há nenhuma vacina efetivamente aprovada, especialmente aqui no Brasil, e vou falar agora um pouco da imunização passiva, né? De novo, é impressionante, né, quando a gente olha a estrutura da proteína, da glicoproteína, né, e o seu papel na mediar o reconhecimento celular e a entrada dentro da célula, com vários passos, utilizando proteases do próprio hospedeiro para mediar a passagem de um estado chamado de pré-fusão para um estado que a membrana do vírus se funde com a membrana da célula e, com isso, expressa a passagem do material genético e multiplicação do vírus. Isso já foi abordado enormemente, né? Um trabalho recente que eu gostaria de apontar, exatamente essa proteína da espícula. Esse trabalho foi publicado há algumas semanas atrás, mostrando que os autores conseguiram mostrar que vários anticorpos monoclonais que têm alto poder neutralizante ligam em diferentes partes dessa proteína. Então, esses resultados foram possíveis, entre outras coisas, por causa dos estudos, mas também porque a ciência correu muito rápido. Entre outras coisas, esse trabalho que foi publicado ainda em fevereiro pelo grupo americano, colaborador de uma das colaboradoras desse nosso trabalho, da professora Leda Castilho, em que foi feito por criomicroscopia eletrônica a estrutura da proteína da espícula, uma proteína imensa de mais de 1.200 aminoácidos e, de novo, tivemos a oportunidade do professor Graham ceder esse genoma da proteína e ela poder ser expressa aqui no Brasil, uma proteína complexa, trimérica, e foi exatamente, né, meio que o ovo de Colombo, juntando aí a expertise de vários colegas, da professora Leda, que tem participado de vários estudos com essa proteína, que produz essa proteína em grande quantidade, né, em reatores, numa engenharia química, e numa conformação que é exatamente essa conformação trimérica, né, que seria uma conformação muito semelhante à que a proteína tem no vírus quando ele está no vírus nativo, né, por assim dizer, né? E aí o passo seguinte foi catalisar uma interação entre diversas instituições, né? Nós não vou falar hoje em dia, hoje uma parte do trabalho que está sendo desenvolvido também no nosso laboratório, de estudos estruturais pelo professor Guilherme, né, de criomicroscopia eletrônica, inclusive para até avaliar a interação desses anticorpos com essa proteína, né, utilizando boa parte da infraestrutura montada pelo professor Vanderlei de microscopia eletrônica, interação com o laboratório lá do síncrotron, né? Mas o importante foi que essa proteína ela tem essa estrutura na forma de trimérica e foi exatamente o que nós resolvemos fazer. O Instituto de Bioquímica tem um histórico de interação com o Instituto Vital Brasil, com pesquisadores de lá, como o Dr. Luiz Eduardo, mostrado aqui, e resolvemos fazer uma coisa muito simples, que é ver qual seria a resposta em um animal de grande porte, que é o cavalo, que é utilizado para produzir né, soros hiperimunes. Na realidade, quando a gente fala soro hiperimune, na realidade é um preparado de gama-globulina processada para ter só a parte FAB, a parte de interação com o anticorpo, e ver se daria uma resposta
se os cavalos teriam uma resposta imunogênica e depois testar exatamente nos laboratórios de biossegurança contra o SARS-CoV-2. Foi muito importante utilizar uma proteína extremamente pura, obtida no laboratório da professora Leda Castilho, e aí já passo para o primeiro resultado. Os animais foram com o objetivo de ter uma resposta hiperimune, eles foram inoculados semanalmente, e a gente pode acompanhar, à medida que no 7º dia ainda tínhamos pouca resposta imune, aqui medida por título de ELISA. Já após a segunda inoculação, os títulos já começaram a aparecer mais altos, e é impressionante, à medida que fomos fazendo inoculações seguidas, tivemos títulos que são próximos de, como vou mostrar no próximo gráfico, próximo de 1 milhão. Então, aqui no dia 42, ao se fazer a diluição, mesmo em diluições de 10 a 6, de 1 milhão, temos ainda anticorpos sendo reconhecidos pelo método de ELISA. Eu confesso que eu fiquei um pouco com ciúme, porque eu tive, como todos sabem, eu tive Covid-19 e nunca produzi anticorpos. Enfim, os cavalos, eles produzem muito, né? Quando a gente olha aqui exatamente depois de 42 dias, e avalia, né, não 42 dias, mas avalia exatamente na diluição de mais de 131 mil vezes, nós vemos que 4 dos animais tinham um título alto e um animal produzindo um título mais baixo, mas também com título, né? Conforme a gente viu no slide anterior, ele tinha algum título. Bem, aí o próximo passo foi ver, será que esse alto título reconhecido por ELISA se mantém depois que o plasma é processado para se obter exatamente o fragmento FEB? Então, de fato, a gente viu de novo que houve, mesmo tendo perdido a fração FC, o plasma processado tem títulos acima de 100 mil. Mas aí a questão de $1 milhão foi saber se eles tinham capacidade de neutralizar. Então, usamos aqui a parceria com o professor Amilcar Tanuri, do Instituto de Biologia, que já tinham mostrado a neutralização e uma boa correlação entre participando aí dos estudos de plasma convalescente, do ponto de titulação, do ponto final de titulação com a neutralização em 90% da formação de plaque. A gente já nas primeiras, logo inicialmente, já vimos que quando comparado o soro pré-imune com o soro dos animais imunizados, a gente já tinha uma alta capacidade de inativação. Isso depois de 4 inativações. Depois fomos para a pergunta foi, bem, e o que acontece depois quando avançamos em mais 2 ou 3 inoculações? E aí foi realmente surpreendente verificar que aí a gente pode usar o gráfico aqui da esquerda, que nós temos títulos, né, diluições que foram feitos nos anticorpos, nos soros em média de 20 mil vezes, né, para ter 50% de inativação, aqui para reduzir em 90% o número de plaques, títulos altíssimos, né, comparados com o ponto inicial que praticamente não existia. E aí o mais importante foi saber exatamente como estava o nosso preparado, que é o verdadeiro componente da imunoglobulina processada, né? Como se comparava, né, se mantinha esses altos títulos de neutralização e como se comparava, por exemplo, com o plasma de pacientes convalescentes que estão participando de estudos em que o professor Amilcar Tanuri e a Leda Castilho também participam, né? Então é interessante notar que aqui, quando a gente olha aqui em média, o título é 200 para plasma convalescente e é
próximo de 20 mil. Então, a gente tem títulos da ordem de uma potência que é de 50 a 100 vezes maior, né? Quando comparado ao anticorpo em plasmas convalescente. Então, esse slide ele resume, né, que a gente acredita que parte do nosso êxito foi devido à proteína que não foi utilizada para fazer as inoculações. Ao se obter esses FABs, eles provavelmente estão se ligando, isso precisa ser confirmado por microscopia de criomicroscopia eletrônica, estão se ligando, e tem em vários pontos da proteína do vírus, e é o causador da inativação do vírus, e que são muito mais potentes em relação ao plasma convalescente. A gente agora vai buscar ir para o teste clínico, né, ter aprovação da Anvisa, né, a UFRJ tem capacidade para produzir a proteína em alta quantidade, e o Instituto Vital Brasil de processar o plasma de animais que a gente pode escalonar. Já estamos trabalhando agora com 10 cavalos, mas isso pode passar para 50 e, eventualmente, ter outros parceiros, né? As conclusões são resumidas aqui, a maior parte delas eu já falei, mas citando aqui duas principais, né? A gente acredita que realmente ter uma proteína trimérica totalmente novelada foi muito importante para induzir essa imunidade adaptativa nos cavalos, e que a gente tem a espera, né? Assim como existem terapias convencionais por décadas, né, até século, né, contra raiva, tétano, veneno de cobra. A gente teve recentemente um episódio de um acidente ofídico que o paciente foi salvo exatamente por um soro que estava no Instituto Butantan, com uma cobra que não existe no nosso território, né? Nós fizemos ontem, né, no dia 12 de agosto, o depósito de todo o processo, desde da produção da proteína até a inoculação, né? Isso está feito. O trabalho também está sendo disponibilizado inicialmente como pré-print, né? E aí uma coincidência que foi trazida ontem pelo colega do Vital Brasil, Luiz Eduardo, é que exatamente há 103 anos atrás o Dr. Vital Brasil ele escreveu essa carta ofertando exatamente a patente do soro antiofídico para ser produzido no Instituto Butantan. Então, eu acho que essas histórias, né, mostram a importância de você ter instituições trabalhando, juntando expertises diferentes, né? Que agradecer, peço desculpa se eu não pude citar todos os participantes, é uma equipe de mais de 20 pesquisadores, né? Obviamente o fomento é extremamente importante, né? O professor Vanderlei falou do NCT, que eu tenho a honra de tê-lo como vice-coordenador, o NCT de Biologia Estrutural e Bioimagem, né? Mas certamente todas as outras agências. E terminar, né? A gente tem vivido a pandemia, tem tirado o sonho de muitas famílias, né? Mas a gente ainda tem que sonhar que vamos superar, e a gente propõe exatamente que, enquanto não há uma vacina, mas mesmo tendo vacina, os casos mais... o exemplo que eu tenho dado até quando falo com a imprensa leiga é o caso da raiva, né? Que é um vírus com 100% de letalidade, e que até hoje as vidas são salvas com o uso de um soro antirrábico inoculado junto com a vacina. Certamente é o soro que é o primeiro a atuar e impedir o neurotropismo do vírus. Com isso, eu termino a minha apresentação e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar compartilhando esses resultados com os confrades e com toda a comunidade científica. Agradeço ao confrade
Gerson Lima, pela sua excelente apresentação, e nós vamos deixar a discussão para o final, né, após a próxima apresentação, cujo conferencista será introduzido pelo confrade Marcelo Bacinski. Está sem som, Marcelo. Então, muito obrigado, professor Vanderlei, muito obrigado, Gerson, pela excelente apresentação. E é um prazer enorme, então, dar continuidade a essa nossa sessão da tarde, apresentando o professor Luiz Carlos de Souza Ferreira. O Luiz Carlos de Souza Ferreira é diretor do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e professor titular e coordenador do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas no Departamento de Microbiologia. Além disso, ele é coordenador de uma plataforma científica estabelecida entre o Pasteur e a Universidade de São Paulo, que também trabalha no desenvolvimento de vacinas, além de outros projetos. E ele participou recentemente, vai nos mostrar a parte disso, do desenvolvimento de novos testes de diagnósticos do Covid-19 com baixo custo e alta confiabilidade. Ele fez vários estágios de pós-doutoramento, inclusive na Alemanha, no Centro de Estudos e Desenvolvimento de Vacinas da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, no Departamento de Microbiologia e Biologia Molecular da Universidade de Tufts, e do Departamento de Microbiologia Médica da Universidade de Gothenburg, na Suécia. Um dado pessoal do professor Luiz Carlos é que nós nos conhecemos há muitos e muitos anos, e ele tem a sua origem científica, vamos assim, no nosso Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, aonde ele fez o seu doutoramento sob a orientação do nosso querido Darcy Fontoura de Almeida. E nós nos conhecemos desde essa época. Mais tarde, então, ele fez concurso, passou no concurso para a Universidade de São Paulo e hoje, como eu já disse, é professor titular naquela universidade. Por favor, Luiz Carlos, a palavra é sua. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo. A minha conexão aqui em casa não é das melhores, apesar de Estamos ouvindo São bem. Paulo. E eu quero, antes de tudo, agradecer ao convite feito pelo Marcelo e pelo Vanderlei, que são pessoas que, como você já disse, Marcelo, conheço há muitos anos. A minha origem científica e acadêmica é o Rio de Janeiro, eu sou carioca e me formei na UFRJ e tive a honra de fazer o mestrado e o doutorado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, sob a orientação do saudoso Darcy Fontoura de Almeida, que a ele atribuo muito do que hoje eu sou e faço. Caiu a ligação? Perdemos o som. Perdemos o som. Ele está sem som, né? Luiz Carlos, está sem som. Precisa ligar o microfone. Isso, agora sim. Agora sim. Bom, eu me movimentei aqui em casa para melhorar o sinal. E, como eu já estava falando, eu realmente tenho a agradecer muito a tudo que recebi no Instituto de Biofísica, na UFRJ, e particularmente ao professor Darcy Fontoura de Almeida, aquilo que hoje eu faço aqui em São Paulo e tentando contribuir de alguma forma para a ciência e para o conhecimento em algumas áreas a que me dedico. Como também o Marcelo colocou,
Eu atualmente sou o diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, que traz uma semelhança em termos de pesquisa e afinidade muito grande com o Instituto de Biofísica, né? E até celebramos um acordo, uma parceria recente, e deixo aqui um convite a todos no dia 23 de setembro, à tarde. Vamos fazer um evento em celebração dos 75 anos do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e os 50 anos do ICB, e do qual, né, o professor Marcelo Barcinski nos honrará, falando um pouco da história do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e o professor Ney Camargo estará falando um pouco sobre a trajetória do ICB aqui na Universidade de São Paulo. Então, eu vou encaminhar o convite nos próximos dias ao Marcelo e a todos que puderem, de alguma forma, participar desse momento especial e histórico, né, das duas instituições. Caiu o som de novo, Luiz Carlos. Ela está caindo aqui. Bom, para evitar um desgaste maior, eu não vou colocar slides, porque minha recepção está ruim e eu não quero criar um estresse nem para mim, nem para vocês, mas como diretor, não só do Instituto de Ciências Biomédicas, mas como já foi mencionado, da plataforma científica Pasteur-USP, nós hoje lidamos com uma realidade. A Universidade de São Paulo começa um plano de retomada de atividades presenciais a partir da próxima semana. Então, com um planejamento alinhado ao governo do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo, nós iremos retomar essas atividades. E aí vem uma grande questão, né? Como essa retomada de atividades presenciais poderá ser feita com segurança? E, sem dúvida alguma, a questão do diagnóstico ela é fundamental. E nosso instituto, incluindo também o Pasteur, a qual eu coordeno, tem dedicado um tempo, já desde o início da infecção, da pandemia, uma atenção especial à questão do diagnóstico da Covid-19. A Universidade de São Paulo, logo nas primeiras semanas de começo de abril, organizou e montou uma rede de diagnóstico para a Covid-19, onde nós temos 8 centros espalhados pelos campi da USP, no interior e na capital, que foram preparados, estruturados e inclusive, validados pelo Instituto Adolfo Lutz para realizar o teste molecular, PCR, o SWAP, que detecta o material genético do vírus. Esses grupos fizeram e fazem um trabalho importante, inclusive complementando o trabalho de diagnóstico molecular que o governo do Estado de São Paulo promove e contribuindo com milhares de testes feitos, não só aqui na capital, mas também no interior de São Paulo. Mais recentemente, o nosso instituto, aí uma participação muito específica do próprio ICB, por meio de 4 laboratórios, e particularmente eu faço menção aqui e dou o crédito ao trabalho do laboratório chefiado pelo professor Edson Durigon, que é o especialista em virologia e diagnóstico. Pela parceria de vários laboratórios, foram gerados vários antígenos da Covid e, a partir de vários testes com amostras de pacientes oriundos do laboratório de virologia do professor Edson Durigon, nós validamos alguns desses antígenos e estabelecemos um protocolo para a realização do soro diagnóstico sorológico, baseado na plataforma de ELISA, utilizando alguns desses antígenos, em particular um antígeno da núcleo capsídeo, a proteína interna da estrutura do vírus, a mais imunogênica de todas as proteínas virais, e um segundo antígeno derivado da proteína spike, como foi bem colocado agora pelo Gerson. E com esse material, nós lançamos, isso no começo de julho, uma campanha
testagem sorológica das pessoas que trabalham aqui no ICB. Trabalham em estudo. A universidade ainda está em isolamento, está fechada, somente aqueles grupos que trabalham com Covid, diretamente com Covid, estão autorizados a vir à universidade. E com esse primeiro ensaio, foram testadas cerca de 1.000 pessoas no teste sorológico e chegamos à conclusão de que, entre alunos, docentes, funcionários USP e funcionários terceirizados, nós tivemos um contingente 10% soro convertido, seja com presença de IgG, a grande maioria, 87%, seja com a presença de IgA, que é um anticorpo, como foi comentado inicialmente na sessão da tarde, uma subclasse de IgG, que indica, no caso específico de infecções respiratórias, isso quando se fala em relação a anticorpos séricos, a uma infecção aguda, uma infecção recente, e até com uma expectativa de que ele seria um marcador para identificar pessoas portadoras de vírus e que fossem assintomáticas. Os resultados confirmaram a sensibilidade, a especificidade do teste, que foi feito ao longo de várias semanas pelo professor Edson Durigon e sua equipe. Hoje nós temos trabalhamos com uma especificidade, uma sensibilidade em torno de 95% e uma especificidade em torno de 90% a 95% também, e comparável aos melhores testes de sorologia do mercado e muito, muito superiores aos testes cromatográficos que hoje estão disponíveis de uma maneira mais ampla no país. Esse trabalho ele foi feito integralmente no ICB, inclusive a geração dos reagentes, estabelecimento dos protocolos, e a grande vantagem que nós hoje temos é o custo dessa reação, que é bem inferior a que você teria disponível em laboratórios particulares, numa tecnologia equivalente. Aqui no ICB também, aí fruto já direto do trabalho da equipe do professor Edson Durigon, foi possível desenvolver também testes alternativos para a detecção do genoma do SARS-CoV-2, ou seja, alternativas para o PCR em tempo real, que, sobretudo no começo da pandemia, além do custo elevado, a disponibilidade de reagentes era muito limitada, que levou a uma dificuldade muito grande na questão do diagnóstico molecular. E aqui no ICB, pelo grupo, eu até participei de uma forma mais tangencial, mas contribuindo de alguma forma, o professor Durigon estabeleceu uma alternativa baseada em PCR convencional, que não necessita dos reagentes, que são mais caros, no PCR em tempo real, e não necessita de equipamentos, que também são mais caros e sofisticados. Qualquer amplificador térmico, termociclador, você pode ser feito o ensaio. E com uma série de padronizações, foi possível estabelecer um teste molecular com um custo bem inferior àquele que hoje está disponível, sendo aplicado na maior parte do país e do mundo. Então, hoje o ICB tem alternativas mais simples e o que é importante, mais de baixo custo, para a realização de testes moleculares e testes sorológicos. A expectativa nossa em relação à instituição é ampliar a utilização desses testes, seja pelos grupos que foram estruturados na USP para fazer o diagnóstico molecular. Agora, a expectativa é que eles sejam capacitados a fazer o teste sorológico também e auxiliar a universidade nessa retomada das atividades presenciais. E nós estamos discutindo, inclusive com o próprio reitor, a possibilidade de aplicar de uma forma mais ampla essas metodologias de diagnóstico no sentido de planejar, ou pelo menos prevenir, ou monitorar a soroconversão, que é um ponto ainda em debate. Esse trabalho no ICB ele tem a intenção de se prolongar por 1 ano. A cada 2 meses nós vamos repetir esses testes sorológicos. Já sabemos que a literatura
mostra claramente que os marcadores sorológicos, particularmente de IgG, eles não são confiáveis, ou no sentido de ser um indicador, um bioindicador de exposição prévia ao vírus, mas nós queremos sim acompanhar isso na nossa comunidade e, em paralelo, tocar ensaios que nos permitam explorar a reatividade para células T. Mas isso é um trabalho de pesquisa que está em andamento. A expectativa é que nós tenhamos um quadro o mais detalhado possível da condição sorológica e da exposição ao vírus aqui na Universidade de São Paulo, particularmente o ICB. Nós estamos já realizando esses testes já desde praticamente o molecular desde praticamente do início da infecção e o sorológico há quase 2 meses que estão sendo feitos. E a esperança é que eles possam ter uma utilidade não apenas para a Universidade de São Paulo, mas para outras instituições que vão passar pela mesma experiência de retomada de atividades presenciais, que é uma grande preocupação para todos nós, seja nas universidades, seja nas instituições de ensino, mas isso também se aplica a empresas e outras instituições públicas e privadas. Basicamente, era esse quadro e esse depoimento que eu gostaria de fazer, mais do que uma apresentação, um depoimento, e ressalto aqui a minha satisfação, meu agradecimento por compartilhar esses momentos aqui tão agradáveis, ouvindo colegas apresentando aí avanços importantes na pesquisa e ter a companhia aqui, embora virtual, de todos os confrades da Academia Nacional de Medicina. Muito obrigado e fico à disposição para qualquer pergunta sobre o trabalho feito aqui no Instituto. Obrigado, professor Luiz Carlos. Eu, então, devolvo a palavra ao presidente Pietro Novellino para conduzir, então, a discussão, que tenho certeza será muito intensa depois dessas 2 excelentes apresentações. Por favor, professor Novellino. Meu querido professor Marcelo Baczynski, Vossa Excelência já adiantou o brilhantismo que, evidentemente, teve essa sessão que iniciou à tarde e agora com magníficas exposições do nosso confrade Gerson Lima e do professor Luiz Carlos Ferreira. Eu vou transmitir a Vossa Excelência, e ninguém melhor que Vossa Excelência Wanderley de Souza, para dar a palavra ao corpo acadêmico para quem quiser fazer uso dela. E depois eu encerrarei quando terminar a sessão. Então, professor Marcelo Baczynski, Vossa Excelência tem a batuta, viu, para comandar esses eminentes pesquisadores. Muito obrigado. Então, presidente Novellino, junto com Wanderley de Souza, então declaramos aberta a etapa de discussão das 2 apresentações e pergunto se algum acadêmico gostaria de fazer uso da palavra. Marcelo? Sim. Antes, eu não vou fazer uma pergunta, mas apenas comunicar que o Senado Federal acabou de aprovar, por 72 votos favoráveis e 1 contra, o não contingenciamento e reserva de contingência do FNDCT, já válido para 2020, desde que aprovado pela Câmara dos Deputados, que é a próxima etapa. Acho que foi uma vitória muito importante, eu tinha comunicado isso no início da sessão e agora já temos o resultado final. Devolvo a palavra para você conduzir aí. Bom, excelente notícia, então. Certamente encerramos essa nossa sessão. Não encerramos imediatamente, mas vamos encerrar com uma discussão muito intensa, muito produtiva e uma notícia que não poderia ser melhor para a continuidade da ciência em nosso país. Muito obrigado, colega Wanderley. E continua aberta, então, a palavra
aos acadêmicos, e talvez eu inicie perguntando ao Luiz Carlos, em primeiro lugar, dando os parabéns pela excelência do trabalho, e se vocês têm, como você mencionou no final da sua palestra, a ideia de fazer uso, disseminar essa tecnologia toda para outras universidades, outras instituições de pesquisa, outras instituições em geral, que vão todas elas se defrontar com esse dilema da volta ao trabalho presencial. Qual é a expectativa desse programa em relação a essa opção? Bom, cara Marcelo, a ideia é essa mesmo, e é uma ideia compartilhada por mim e pelo professor Edson, que nesse momento, é claro, são condições e protocolos estabelecidos num ambiente acadêmico, de pesquisa, embora muito padronizado. Isso, inclusive, foi fruto de uma experiência acumulada pelos nossos grupos durante a epidemia de Zika, e que, pela descoberta de um antígeno recombinante, fragmento de uma proteína, e todo um conjunto de condições, também no ensaio de sorologia baseado na plataforma de ELISA, não foi só possível conseguir uma patente, mas também licenciar essa patente. Trabalhamos junto com uma empresa, isso acabou sendo desenvolvido num kit de sorologia ELISA, e que foi aprovado pela Anvisa, e tivemos uma participação muito intensa, né, no desenvolvimento do processo, e que hoje está disponível comercialmente. Já no caso da Covid e dessas iniciativas, nós não optamos por fazer uma patente nesse momento e nem trabalhamos até agora com uma parceria próxima como de uma empresa que venha licenciar a patente, e a intenção é que esses protocolos possam ser, sim, compartilhados, não só aqui dentro da USP, mas fora da Universidade de São Paulo. É claro que na sorologia um dos grandes limitantes é a obtenção dos antígenos, e eles não são baratos no exterior, embora o preço esteja caindo, mas nós estamos produzindo aqui numa escala razoável, e a intenção é que em algum momento a gente possa estabelecer uma parceria com empresas brasileiras que possam produzir esses antígenos numa escala mais compatível. Mas, por enquanto, os protocolos, inclusive treinamento de pessoas e de equipes para realizar o ensaio de ELISA e mesmo o PCR convencional, poderão ser feitos, o contato pode ser encaminhado, seja para mim, seja pelo professor Edson, e teremos muito prazer de dividir e compartilhar esses protocolos e essas condições para que possam ser reproduzidos em laboratórios. Lembrando que as condições experimentais, elas são passíveis de serem reproduzidas em laboratórios sem grande sofisticação de equipamento e de insumos. Muito obrigado. Colega acadêmico Daniel Tabaque pediu a palavra. Por favor, Daniel. Senhor presidente, senhores acadêmicos, obrigado pela oportunidade de participar desse simpósio e parabenizar os palestrantes pelas apresentações. A minha pergunta vai para o nosso confrade Gerson, e é realmente um trabalho muito interessante. Nós conversamos sobre isso logo no início do desenvolvimento. A minha pergunta diz respeito a gente vê que a proteína S é uma proteína muito longa, né? E, na verdade, a porção mais específica que nós estamos buscando é exatamente a Receptor Binding Domain, quer dizer, aquela exatamente onde ocorre a ligação. Então, a pergunta é se isso está sendo, de fato, como é que isso está sendo equacionado dentro do processo de geração. E a outra questão, uma curiosidade, os cavalos, na verdade, têm um número de grupos sanguíneos maiores do que, quer dizer, são 7, até onde eu sei, o número de os grupos sanguíneos em cavalos são maiores do que no homem, no ser humano. E se existe houve alguma diferenciação em relação a essa questão do aparecimento e do processamento nos diferentes animais. Obrigado. Bem. Caro confrade Daniel, excelentes perguntas. O Daniel acompanhou desde o início essas nossas ideias
de fato, a gente, como mostrado, né, dos 5 cavalos, um deles faz até lembrar aqueles cavalos de um programa que tem um cavalo sempre que vai atrás, né? Às vezes, tipo o Vasco da Gama em alguns jogos, né? Ele demorou, ele precisou receber até a 4ª ou 5ª dosagem, precisou ter uma resposta, né? É claro que a gente, né, o tempo, essa janela do estudo, a gente acabou focando muito na produção dos anticorpos, mas sem dúvida esses estudos permitem, né? A gente chegou a fazer um experimento com o professor Herbert, a avaliar a imunidade por células T, então é algo que a gente pretende aprofundar mais, né? Se eles estão realmente fazendo essa resposta. E na verdade, é uma excelente sugestão, Daniel. Até vou levar essa questão para os colegas lá do Instituto Vital Brasil, de realmente verificar esses grupos sanguíneos, e pode ser até que parte da dificuldade a gente inicialmente pensou que talvez uma resposta menor poderia ser até em função existem coronavírus equinos, né? Então, eles não são tão raros. Nos Estados Unidos, pelo que está documentado, afeta 10% dos cavalos nos Estados Unidos. Então, a gente também tem acompanhado que existe uma certa reação cruzada com outros coronavírus, no caso humanos, e é possível que tenha também com coronavírus animais, né? Sem dúvida, essa questão vai ser importante até para poder, estratégica, né? A gente de 5 cavalos, 80% tiveram uma resposta extremamente homogênea, né, em termos de produção de anticorpos, né? Vamos verificar se isso ocorre, né, quando avançarmos para um número maior de animais, né, e a produção de maior quantidade das imunoglobulinas. Mas certamente até a questão aí do modelo, né, do uso do cavalo, né? Os cavalos extremamente continuam muito saudáveis, né? Por razões óbvias, foi utilizada a proteína climérica, né? E o seu primeiro comentário com relação ao domínio de ligação ao receptor, o RBD, que liga no ECA2, ele corresponde em torno de 17% de toda a estrutura, né, da proteína. Ele é muito importante, obviamente, então, certamente, entre os anticorpos que estão produzindo nesse pool policlonal, deve ter muito anticorpo ligando nesse receptor. A gente quer aprofundar, utilizando aí são estudos feitos em colaboração com a professora Débora Fogel, o Guilherme, e vai envolver provavelmente lá os microscopistas lá do laboratório do Vanderlei, e a gente tentar mapear essas ligações em diferentes partes desses anticorpos, né? Para se conseguir resolução atômica, pode ser que o fato de ser anticorpo policlonal atrapalhe um pouco, mas a gente sabe que essas moléculas são muito semelhantes, né? Então, se a gente tiver um pouquinho de sorte, pode ser que a gente consiga uma boa resolução e consiga mostrar e eventualmente até comparar com esses anticorpos monoclonais que já estão disponíveis, né? Mostrar isso, né? Quais são os sítios que esses anticorpos estão ligando, né? Temos outras ideias, né, de usar outros animais, camelídeos, né, né, já temos animais lá no Instituto Vital Brasil, lhamas, né, que produzem o chamado nanobodies, né, que seriam anticorpos que não precisam nem ser processados. Eventualmente você pode usar informação molecular para depois produzir de forma recombinante essas sequências, né? Então, é um estudo aí que não termina, mas a gente está focando exatamente nesses dados, nessa agora tentar passar para uma fase que seria a fase clínica. Obrigado. Muito obrigado, Gerson. Obrigado. A colega confrade Delta Madureira, por favor. Boa noite.
uma tarde e uma noite, mais uma vez, maravilhosa. Cumprimento o nosso presidente e os organizadores dessa reunião. A minha pergunta vai ao nosso confrade Gerson. Na realidade, são duas perguntas. Eu tive que me ausentar para atender um telefonema, não sei se alguém já perguntou ao Gerson, se alguém já perguntou, desculpe, eu tenho que repetir. Bom, eu queria saber, na realidade, você disse na sua palestra que a Anvisa, vocês vão agora procurar passar na fase, que seria a fase 3, né? Que é a Anvisa autorizar a fazer os testes em humanos. 1 e 2, é. 1 e 2. Eu queria saber a que pé já está essa autorização, quando que vocês pretendem começar a fazer os testes em pacientes. Isso é uma pergunta. E tem uma outra pergunta que surgiu agora, quando você falou no uso de lhamas. Eu me lembrei de um fato que, quando eu me mudei aqui para São Conrado, tinha uma senhora que fazia uma defesa dos animais muito ferrenha, e uma vez ela foi ao Butantan para realmente criar um problema sério do Butantan, com o problema das vacinas, dos soros em cavalos. Então, eu queria saber como é que anda a movimentação dos defensores ambientalistas dos animais em relação à sua pesquisa. Se você já sofreu algum tipo de repressão, e agora, então, falando em usar lhamas, como é que anda isso? Se você tem alguma dificuldade nesse sentido. Muito obrigado. Gerson, por favor. Obrigado, caro amigo Delta Madureira. A questão essa próxima etapa, já começamos a conversas, por enquanto foram informais, agora nós vamos fazer a solicitação, obviamente já com planejamento de qual estudo que precisa ser feito, tanto para a Anvisa depois, e também para, né, a coordenação de estudos de ética em pesquisa, né, o CONEP, e a ideia quer dizer, quem não mencionei, mas a parceria seria com o Instituto DOR, que tem hospitais, né, da rede DOR, né, que está participando de vários estudos, não só de vacina, mas também outros estudos de terapia, plasma convalescente, etc., né? Então, eu acho que, enfim, a gente está otimista, né? Claro, esses dados eles são positivos, mas precisa provar, né? Mostrar que funciona, né? Tem algumas conversas, aprendendo aí tive a honra de aprender muito aí com o Daniel, com os estudos do Daniel, do acadêmico Paulo Niemeyer, que também testou o plasma convalescente, de que geralmente as taxas de sucesso é maior em pacientes ainda não muito avançados. Então, a ideia e também houve uma publicação recente mostrando isso, a gente pretende focar em pacientes internados, obviamente, para que todo estudo seja feito de forma com duplo cego, enfim, com todos os controles dentro do que é padrão ouro, né, desses estudos, e prosseguir. Então, são os desafios aí, eu também estou aprendendo muito, a minha área, obviamente, não é da pesquisa clínica, então, né, como eu mencionei no início, vamos estar coordenando, administrando essas parcerias de vários grupos, né? Com relação isso foi até uma pergunta que eu fiz inicialmente aos colaboradores lá do Instituto Vital Brasil, e realmente eles não têm tido problema, né? Os animais são muito saudáveis, muito bem tratados, né? Eu acho provavelmente os animais que são utilizados, né, para produzir primeiro eles são regulados, né? Quer dizer, toda essa pesquisa obviamente teve também
teve uma comissão de pesquisa com animais. Então, eu acho que, claro, a gente tem que ficar atento, obviamente, e esclarecer para a população, né? No caso desses animais, os animais estão sempre saudáveis, estão muito saudáveis, né? Por razões óbvias, né? A inoculação da proteína não causou nenhum problema, né? Isso por si já é um resultado. Mas eu acho que é bom sempre ficar atento, porque a gente já teve, infelizmente, acidentes, né, com grupos mais extremos que acham que a pesquisa, que se deva fazer pesquisa, que não se deva fazer pesquisa com animais. E a gente sabe que ela tem que ser regulada, tem que ser através de comitês de pesquisa de ética animal, e usado o número certo de animais, mas ela ainda é necessária e provavelmente será necessária ainda por muito tempo. Obrigado. Muito obrigado. Eu estou sendo avisado pela nossa excelente Sandra que houve alguns pedidos de uso da palavra. Eu não estou identificando, mas já tem uma certa fila de inscritos. Mas, por favor, quem já levantou a mão para fazer uso da palavra, repita, por favor, para que eu possa perceber. Por favor, acadêmico Sabrá. Uma excelente tarde, não é? Uma excelente tarde tratando de um vírus que só promove conflito. Por um lado, ele infecta, não deixa o hospedeiro se defender, o tempo passa, aumenta a viremia, em vez de aumentar a defesa, os anticorpos desaparecem e o indivíduo entra no processo inflamatório, essa inflamação gera excesso de plaqueta, entra num ciclo vicioso complexo. Quer dizer, essa é uma particularidade do vírus. A vacina está longe de aparecer. Essa colocação, né, da soroproteção é extremamente bem-vinda e oportuna. É clássico isso, né, na nossa medicina, especialmente quem trabalha com processo ou problemas imunológicos, né, você usar esse recurso. Né? Há quanto tempo, professor Gerson, professor Luiz Carlos, nós estamos distantes de um soro para nos proteger enquanto esta vacina incógnita aparece? Você quer que a mamãe pique uma banana? Oi. Por favor, professor Gerson. Bem, acadêmica, amiga de Herbal Sabrá, né, também com muita experiência nessa área. Né, com a relação aos testes com soro, acho que uma vez nós tendo a autorização, são estudos que vão lidar diretamente com grupos de pacientes infectados, hospitalizados, e são estudos que, em princípio, eles são menos complicados que os estudos da vacina, porque você já tem um paciente doente, você vai tratar e comparar com o que recebeu o placebo, né? Tudo isso feito com duplo cego, etc, etc. Então, mas mesmo assim, quer dizer, no tratamento, na terapia, é um tempo mais curto, né? A gente tem visto aí algumas tentativas de terapia que têm se mostrado, infelizmente, não muito efetivas e numa janela de tempo pequena. Espero que não seja o que vai acontecer, que não seja mais um problema com uma surpresa desagradável do SARS-CoV-2, mas por isso que eu acho importante que a gente, ao desenhar o ensaio clínico, a gente foque nos pacientes internados, já com acometimento pulmonar, mas que não estejam numa situação de maior processo inflamatório e
com todos os desdobramentos que tem quando o paciente entra para o CTI, os problemas trombóticos, etc. Não que não possa funcionar nessa etapa, mas se queremos comparar, eu acho que seria por aí. Então, respondendo objetivamente, podem ser meses. Depende de nós trabalharmos bastante e também um pouco de sorte. Muito obrigado, colega Gerson. Sr. Jorge Calil, por favor. Muito obrigado. Eu gostaria de dar uma reunião tão agradável, parabenizar o Marcelo e o Vanderlei por ter organizado uma reunião tão agradável. Eu queria perguntar para o acadêmico Gerson se duas coisas. Primeiro, eu imagino que os anticorpos vão ser tratados, não vai ser FAB', para que a gente não tenha nenhum problema de eventualmente ter um enhancement, que ainda está discutido se pode ou não ter nesse caso, nesse vírus. E eu lhe pergunto se não seria interessante fazer uma prova de conceito concomitante com a prova clínica, utilizando os animais transgênicos ACE2, porque você poderia, talvez, ver qual é o melhor momento do tratamento, mesmo que fosse feito concomitante. Bem, em primeiro lugar, agradecer ao professor Jorge Calil, grande amigo e grande imunologista, um dos maiores imunologistas. Eu aqui com meu chapéu de bioquímico, falando da área dele, de imunologia. Não, então, de fato, eu já peço desculpa pela apresentação de não ter enfatizado. Já estamos, os resultados de neutralização, com aqueles altos títulos de neutralização, da ordem de 30 mil, já com FAB', né? Já com material processado sem UFC. Então, com isso, a gente diminui muito a possibilidade, não só do ADE, mas também o fato de ser um anticorpo heterólogo, né? Outras complicações. Não que chance zero não há. Então, e claro, a ideia é sim, fazer... também buscar os modelos, né? A gente tem conversado aqui no Brasil, enfim, se você tiver um modelo funcionando, eu vou correr lá para o seu laboratório amanhã, porque, mas de certa maneira, a gente tem os modelos, eles são relativamente frágeis, né? Os animais, eles não morrem, né? A gente tem o hamster, tem os primatas, né? Que também ficam um pouco doentes, e até o próprio esses camundongos congênitos com a ECA2, né, humanizados, há uma corrida atrás desses animais. Então, estamos também em conversa, né, com até terceirizar isso, né, essa parte, né, de fazer esses estudos de eficácia, né, com animais, e vamos seguir, né? Acho que a Fiocruz está também né, fazendo esforços para ter um modelo animal funcionando. Eu vi que o professor Vanderlei tocou de forma muito importante no início da sessão, hoje na tarde, da importância de nós termos facilidades de biossegurança 3 animais para que esses estudos sejam feitos aqui no Brasil. Vamos precisar testar não só as vacinas, né, que estão já em teste, mas, eventualmente, caso essas vacinas não tenham uma eficiência muito alta, outras possibilidades de vacina, inclusive a excelente vacina que está sendo produzida aí por vocês e por outros grupos aqui no Brasil. Obrigado. Parabéns, grande iniciativa. Eu queria aproveitar... Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Estamos. Aproveitar a pergunta do Calil, não ficou muito claro. Esses ensaios de neutralização são feitos com FAB dimérico, né? Você precisa de 2 moléculas, precisa da dimerização do receptor, né? Para neutralizar. Então, eles foram feitos com... A gente não fez com o monomer, foi com o FAB... que foi usado exatamente o processo industrial para produção de soro antiofídico. Certo.
Marcelo, se você me permite, se usa para processamento desse soro tripsina e fazer FAB linha 2, para ficar sempre dimérico. Inclusive para os venenos de cobra também sempre precisa. Exato. Então, esse que vocês estão usando, né? esse é o que nós estamos usando. Ok, perfeito. Acadêmico Cláudio Tadeu, por favor. Obrigado, Marcelo. Senhor presidente, senhores confrades, senhores convidados, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Marcelo pela excelência dessa sessão e os palestrantes, o confrade Gerson Lima e meu amigo Luiz. Ótimas palestras, é sempre bom a gente aprender mais nas sessões de 18 horas. Gerson, eu ouvi a sua fala, não toda, infelizmente, mas queria insistir em comentários que um pouquinho já foram feitos. O primeiro, na verdade, chamando a atenção, eu hoje conversei com um colega que é da Bahia, e a gente conversando sobre outro assunto, ele disse assim, a maior tecnologia médica é o pensamento. Então, é a capacidade nossa de pensar estratégias, procedimentos, né? E eu fiquei pensando sobre essa novidade da gente usar um soro de cavalo, um soro heterólogo. Na verdade, não é um soro, né? É um anticorpo. Na verdade, não é um anticorpo, é a febelinha 2, né? Então, a gente, na verdade, está usando um procedimento que a gente usou há um século, né? E sofisticou um pouco o procedimento com algumas coisas. A gente tem a proteína pura e a gente tem o febelinha 2 para tirar as reações possíveis, que seria uma enorme fonte de apurrinhação, ligada às propriedades biológicas do UFC, né? E também a possibilidade foi evocada já pelo Jorge Calil, também boa noite, Jorge, de facilitação que se poderia ser mediada pelo UFC. Então, a gente tem, na verdade, um produto que pode ser bastante promissor antes da gente conseguir avançar e resolver a questão terapêutica e mesmo a questão imunoprofilática, mas com um recurso muito antigo, né? Então, isso me causa encantamento, mas um pouco de frustração, porque a gente está desenvolvendo tecnologias que permitem que a gente apenas melhore procedimentos muito antigos, né? Em relação à utilização desse reagente, eu queria te perguntar o seguinte, a expectativa é que você neutralize o vírus, né? Quer dizer, o Marcelo chamou atenção para uma questão, eu queria ter certeza de que a gente precisa de um febelinha 2 para neutralizar, para fazer neutralização viral. Eu não tinha essa noção e queria que você confirmasse. Mas a questão que eu fico pensando mais é a questão do uso clínico. Quer dizer, a gente vai usar num paciente, você já disse, inclusive, nos ensaios que o próprio Paulo fez, no momento que você vai administrar esse produto, conta, vale bastante, quer dizer, tem que ser aparentemente numa fase inicial, que a velocidade não seja muito grande. Então, não é para você atuar no paciente grave do CTI, é para você dar num paciente que está virêmico e que potencialmente seria um paciente grave. Então, a pergunta é como é que você vislumbra a utilização desse produto, se vai ser uma definição não imunológica e vai ser considerando os fatores de risco de um paciente, eventualmente obeso, eventualmente hipertenso, diabético, e como é que você vai estabelecer para quem que você vai dar esse produto, né, que pode se revelar de fato um excelente produto? Será que você vislumbra que ele seja útil e utilizável em larga escala em pacientes CTI? Abrir meu microfone. Querido amigo Cláudio Tadeu, primeiro dizer que nem tudo que é antigo é ruim. Então, na realidade, a comprovação de que tem funcionado é importante, né? É claro que quer dizer, há outras alternativas de imunização passiva, uma delas é o uso de anticorpos monoclonais, né? Mas a gente sabe o custo desses anticorpos, né? A gente vê aí na área de terapia para câncer, são muito custosos, né? Enquanto que a produção em cavalos é relativamente barata, né?
ela tem o primeiro custo, que é produzir a proteína, e o custo dos cavalos e uma tecnologia que é muito dominada por várias instituições, não só pelo Instituto Vital Brasil, mas pelo Butantan, por institutos em Minas e outros no país. Então, nessa perspectiva, e até uma conta, assim, enfim, que me passada aqui pela experiência com o antirrábico, né? Você tem você não precisa de muitos cavalos, né? Então, para ter na ordem de 100 mil doses, né? São da ordem de 300, 400 cavalos, né? Então, não é um número que a gente está falando de milhares de animais, né? Então, é um custo relativamente baixo. A questão, obviamente, o anticorpo é o FEB linha 2, que a gente só usou. A gente viu que tanto o anticorpo como o FEB linha 2, eu confesso que eu tinha um pouco de receio, que o título de neutralização fosse baixar, mas surpreendentemente feito, inclusive, lá no laboratório, inicialmente no laboratório do Amilcar, mas depois no laboratório do Tiago Moreno, na Fiocruz. Há uma questão a redução de 90%, a gente vai até uma diluição de mais de 20 mil, né? Então, é um resultado bem importante. E aí, claro, né, a gente está um pouco se baseando na experiência do plasma convalescente, que pareceu funcionar melhor em pacientes, não necessariamente seria pelas mesmas razões, mas em pacientes que estão hospitalizados, mas que não estão ainda no estado mais grave. Como eu acho que já foi comentado várias vezes, até pelo próprio Vanderlei, trabalho do Vanderlei e do Lúcio, né? Você ainda vê muito vírus nos tecidos, né? Enfim, de biópsia, autópsia, né? De pulmonares, mesmo quando você tem uma evolução para essa tempestade de citocina, etc., esse processo inflamatório muito grave, né? Pode ser que tenha efeito ali também, né? É claro que eu acho que não seria adequado, pelas características que a gente aprendeu da epidemiologia da doença, do curso clínico da doença, você recomendar o uso de mesmo que ele se torne efetivo, para pessoas assintomáticas que estão, enfim, eu acho que porque não teria talvez sentido, né? Eu acho que é um procedimento médico que você usa em situações, né, comparando aí com os acidentes ofídicos graves, né? Mas, de novo, eu acho que isso só vai ser mostrado, né, nos trabalhos dos próximos meses. Obrigado aí pelas sugestões e é sempre bom ter o aval e os comentários e as sugestões dos imunologistas do nosso grupo aqui da academia e de futuros integrantes da academia. Obrigado. Muito obrigado. Tem uma pergunta que veio pelo chat, eu acho que eu vou passar, é da professora Maria Bélio, do Instituto de Microbiologia, Departamento de Imunologia da UFRJ. Maria, por favor. Foi bom me ligar. Boa noite a todos. Então, queria agradecer à academia, ao professor Marcelo, professor Vanderlei pela organização e aos professores Gerson e Luiz Carlos pelas excelentes apresentações. Eu gostaria de divulgar que na UFRJ também um grupo desenvolveu um teste de ELISA, né, para o SARS-CoV-2, e se baseia na proteína S purificada pelo grupo da professora Leda Castilho, a mesma proteína S que é usada pelo Sr. Gerson. Cavalos, né? E também conta com a colaboração do grupo do professor Amilcar e do professor André Vale, do Instituto de Biofísica. E esse ELISA, eles mostraram que o custo de um teste é $1, R$ 5 um teste, né?
Então, a gente está muito empolgado em também poder fazer com que esse teste chegue a todos, né? Então, era só isso que... 98% de especificidade, né? Então, enfim, tem várias características. O artigo está submetido, né? E já está aí disponível como pré-print na internet. E a acessibilidade é de 90% após 10 dias do início dos sintomas. Excelente, muito obrigado. Uma notícia muito interessante e muito importante. De fato, eu agradeço muito essa informação. Gerson, quer fazer algum comentário? Luiz Carlos, por favor. Luiz. Sim. É uma boa notícia. Eu acho que não só aqui no ICB, na USP, mas a UFRJ e várias instituições aqui do país têm condições de montar testes de diagnóstico, sejam eles os moleculares ou os sorológicos, para diagnóstico da Covid. E eu acho que a lição da Covid foi importante, né? Todos lembram que no começo, e eu acho que isso até hoje ainda sentimos um pouco disso, o país sofreu muito, primeiro, com a dificuldade de fazer os testes, e segundo, com a dificuldade de acesso aos reagentes. Hoje, a área de diagnóstico ela é muito preço, né? Ela é baseada em produtos importados, muito pouca coisa é feita no país. Então, um movimento que surgiu aqui em São Paulo e certamente também em outros estados, como no Rio, é de que haja um movimento da academia desenvolvendo tecnologias que possam, em algum momento, ser transferidas para empresas nacionais, e que o país e todos nós tenhamos mais autonomia na produção desses reagentes e que o custo seja compatível com um teste aplicado em larga escala. É bom lembrar que, logo no começo, foi anunciado, até com certo orgulho, mas é questionável, de que o próprio Instituto Butantan havia investido 650 milhões de reais na compra de kits da Coreia para o teste molecular. E isso mostra a nossa dependência nessa área e o quão importante é a academia contribuir estabelecendo tecnologias e que, de alguma forma, elas possam ser utilizadas pela sociedade, seja por uma empresa ou transferindo mesmo para outras instituições públicas ou privadas que possam realizar um ensaio tão importante no controle da infecção como os testes de diagnóstico, sejam eles moleculares ou sorológicos. Muito obrigado, professor Luiz Carlos. E pergunto se ainda há perguntas a serem feitas. Se não, agradeço aos expositores, agradeço a todos que participaram desse debate e passo de volta a palavra ao nosso presidente Pietro Novelino. Por favor. Eu agradeço a honra de presidir esta sessão por designação do nosso presidente Rubem Belfort Júnior e o brilhantismo de quem organizou, acadêmico Marcelo Barcinski Vanderlei de Souza, já foi ressaltado, assim como o brilhantismo dos expositores. Isso honra e dignifica a nossa academia. Portanto, eu vou devolver a palavra para encerrar a sessão ao nosso presidente Rubem Belfort Júnior. Muitíssimo obrigado, presidente Pietro Novelino. Algumas coisas ruins sempre terminam bem. Eu pedi ao presidente Pietro Novelino para presidir essa sessão, porque os primeiros 15 minutos eu estava ocupado no Congresso Médico da Escola Paulista de Medicina. Eu pude, no entanto, ouvir pelo meu celular a sessão desde o início. E, presidente Pietro Novelino, tê-lo presidindo sessões da Academia Nacional de Medicina sempre traz recordações ótimas e continua sendo uma lição a todos nós. A sua excelência na condução dos trabalhos é exemplar. Às vezes me envergonha, mas eu estou tratando de aprender. Mas eu pedi a palavra primeiro para agradecer muito a excelência das apresentações do professor Luiz Carlos, do acadêmico Gerson, e a maestria do acadêmico Marcelo Barcinski, e
o Vanderlei pela excelência do programa. Ao mesmo tempo, lembrar que nós vamos ter no dia 20 de agosto, então, uma sessão sobre avaliação de novas tecnologias em saúde, coordenada pelo acadêmico Aníbal Gil Lopes, e que vai trazer vários especialistas do Brasil todo lidando com essa questão importantíssima de como trazer novos recursos, novas tecnologias à saúde, não apenas no nível dos hospitais boutique privados, mas principalmente pelo Sistema Único de Saúde. E lembrar também que com a participação já tradicional nossa, da parceria com a Academia Brasileira de Ciências, nós teremos uma grande reunião sobre vacinas. Voltando então a convidar a todos para estar presentes. Esse é o papel da academia. A academia tem que ser um local onde as boas ideias são apresentadas, onde as grandes discussões acontecem, e graças aos acadêmicos e aos convidados dessa tarde, mais uma vez alcançamos o nosso objetivo. Não é verdade, presidente Pietro Novellino? Muito obrigado. É verdade. É verdade. Muito obrigado. Eu queria, presidente Pietro Novellino, que a sessão fosse encerrada por Vossa Excelência. Bem, tendo representado o nosso eminente presidente Rubem Belfort Júnior, não havendo mais nenhum pronunciamento por parte das senhoras e senhores acadêmicos, agradecendo em nome da academia mais uma vez aos ilustres convidados, e essa sessão memorável é a 23ª sessão do 191º ano acadêmico. E, evidentemente, não poderia ser melhor encerrada do que o professor, acadêmico, presidente Rubem Belfort Júnior. Mas, como ele me designou, eu tomo a liberdade, então, de declarar encerrada a sessão. Muito obrigado. Boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite.